Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, quinta-feira, nossa reflexão está no livro de Salmos. Hoje o Salmo 117, ele todo, tá? Mas é um salmo muito curtinho, são 2 versículos só. Então, Salmo 117, e ele diz o seguinte: Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Amém. Bom, meus queridos, um salmo muito curtinho. Aqui na minha Bíblia não diz se é um salmo de Davi, não diz, então acredito que não seja, mas um salmo curtinho, mas com muita sabedoria, com muita força, um salmo muito forte, né? Principalmente, né? Porque ele vai direto ao assunto, né? Ele não fica enrolando, né? Vamos dizer assim. Ele fala o que tem que falar de uma vez, né? Sem enrolação. Então, quando ele já começa, né? Louvem o Senhor todas as nações, ou seja, sem distinção, né? Sem distinção, todas as nações. Louvem ao Senhor, por quê? Porque Deus é Deus de todos, né? Deus não faz distinção. Deus é Deus de todos. Depois aqui, né? Exaltem-no todos os povos, mais uma vez, todos os povos, né? Deus é Deus de todos, né? Todos, né? Deus, ele é o Pai de todos, né? Sem distinção. Depois, porque imenso é o seu amor leal por nós, né? Essa palavra leal aqui me chama muita atenção, porque imenso é o seu amor leal por todos nós. Então Deus, ele é fiel, né? Deus, ele está sempre conosco, o amor dele é fiel. O amor de Deus não é um amor de brincadeira, um amor bobinho, fraquinho, não. É um amor leal, é um amor forte, um amor leal. Depois, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Então, se, né, há um distanciamento entre Deus e a gente, sempre foi a gente que causou esse afastamento, que causou esse distanciamento, sempre, nunca partiu de Deus, jamais. Se Deus nos se afastou de nós, né? Se Deus vira as costas para nós, se nunca é porque Deus quis, nunca partiu de Deus, né? Nós vemos lá no livro de, se eu não me engano, é Lamentações, se eu não me engano, que Deus diz, né, que Ele, né, Ele quer que todos sejam felizes, Ele quer que ninguém tenha aflição, né? Ele diz isso. Por quê? Porque Ele é Pai de todos nós. E por quê? Porque imenso é o seu amor e leal por todos nós, né? E Deus não é homem, nem filho de homem para que minta, para que volte atrás. Então Deus é fiel. Se Deus é fiel, tudo nele é fiel. A justiça é fiel, a bondade é fiel, né? a, a, o amor é fiel, é tudo fiel, tudo que Deus tem, tudo que Deus faz, tudo é fiel, tudo é imenso, como ele diz aqui, imenso é o seu amor leal por nós, né? E a fidelidade do Senhor dura para sempre, né? Então não tem isso, não tem data de validade. O amor de Deus, a fidelidade não tem data de validade, não é como nós, né? Que hoje nós amamos um, depois amamos outro, depois a gente vira as costas para esse, depois a gente gosta daquele, a gente simpatiza com fulano, depois simpatiza com ciclano. Não, Deus não é assim, né? Deus gosta de todos, Deus cuida de todos, Deus ama a todos, Deus é fiel a todos. Se, né, mais uma vez, se há uma quebra
né, uma ruptura nessa confiança, sempre partiu do homem, né? Então, se a gente voltar atrás, né, a primeira aliança que Deus fez com o homem foi com Adão, né? Quem quebrou essa aliança? Adão, não foi Deus, né? E assim foi, né? Depois Deus fez aliança com Noé, né? E quem também quebrou aliança com Deus foram os filhos de Noé, né? Que colocaram a nudez de Noé para que todos vissem dessa maneira, eles apontaram a Deus, né? E assim vai, né? E assim vai. Toda aliança que Deus fez com o homem e o homem quebrou a aliança. Então, queridos, né, que a gente, nessa quinta-feira, a gente pare um pouquinho para pensar nisso, né, nesse amor de Deus, nesse amor incondicional, né, e nessa frase, né, nessa frase não, nessa sequência, né, de alianças rompidas pelo homem. Nunca foi Deus que rompeu a aliança, nunca Deus voltou atrás, nunca, né? Nunca, sempre foram os homens, nunca foi Deus, né? Depois teve também, só lembrando aqui, né? A Salomão, né? Salomão pediu a Deus sabedoria, Deus deu a ele sabedoria, né? Até hoje Salomão é a pessoa mais sábia da Bíblia. Depois, né? O que Salomão fez? Traiu a Deus, né? Quebrou essa aliança com Deus quando ele casou com uma egípcia, começou a adorar outros deuses, né? Salomão, né? Salomão, que era a pessoa mais sábia, né? Que é, né, a pessoa mais sábia da Bíblia, né, mas também quebrou a aliança com Deus. Então, queridos, né, sempre foi o homem. Deus não quebra aliança com ninguém, né, nunca ele fez isso. Por quê? Porque ele é fiel. Por quê? Porque imenso é o seu amor leal por todos nós e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Então, que a gente pense nisso, que a gente reflita nessa fragilidade nossa, nessa fragilidade do homem, né? Só que a gente, né, nós temos que por um fim, né, a essa fragilidade, né, entre aspas, né, por um fim a essa fragilidade, né? Temos também que ser firmes, que ser leais, né? Temos que ter palavra, temos que ter compromisso. Então, se eu honro, né, eu tenho que honrar o compromisso com Deus. Se eu me sujeito, se eu me declaro fiel a Deus, eu tenho que me sujeitar a todo o processo, né, que faça jus a essa minha fidelidade. Então, se eu tenho que deixar as coisas do mundo e me apegar às coisas de Deus, que eu faça, né? E faça com dignidade e com gratidão. Por quê? Porque eu sei que isso é melhor para mim, porque eu sei que cada vez que eu me apego mais a Deus, que eu me afasto mais do mundo, eu me cresço espiritualmente, eu me aproximo mais de Deus, eu me aproximo mais da eternidade. Então, é uma coisa que é bom para mim mesmo, então por que eu não vou fazer? Né? É óbvio, né? É uma coisa assim simples a gente pensar, mas se é o melhor para mim, se eu vou agradar a Deus, né? Se eu vou ter uma vida repleta de bênçãos, se até a minha família, né? A minha descendência, né? Vai também colher essas bênçãos, né? Por que não fazê-lo, né? Por que não mudar de vida? Por que não levar uma vida reta, uma vida santa, uma vida plena aos ensinamentos de Deus, né? Por que eu ficar adiando isso? Então, queridos, nessa quinta-feira, pense, né, bastante sobre isso, nessa fidelidade de Deus, né, nesse amor de Deus, nesse compromisso que Deus tem com todos nós e nessa nossa fragilidade, nessa fragilidade humana em quebrar as alianças, né? A gente tem como eu disse, a gente tem essa mania. Quantas promessas que a gente já fez que a gente não cumpriu, né? Quantos finais de ano, né? Que daí a gente promete, eu vou emagrecer, eu vou fazer uma dieta, eu vou mudar de emprego, eu vou me dedicar mais, eu vou ter mais paciência com a minha esposa, com meus filhos,
com meus netos, com o meu irmão, com os meus parentes, com os meus sobrinhos, e a gente não faz, né? A gente quebra a promessa que a gente fez para a gente mesmo, a gente quebra. Então, que a gente pare com isso, né? Que a gente ponha de uma vez por todas na cabeça que nós precisamos honrar com os nossos compromissos com Deus, principalmente, né, com Deus, né? Se eu prometo uma coisa a Deus, que eu cumpra. Se eu faço uma aliança com Deus, que essa aliança seja permanente, seja para sempre, assim como é o amor leal de Deus por nós e assim como é a fidelidade do Senhor, do nosso Pai, que dura para sempre. Tá bom, queridos? Que sejamos honestos com nós mesmos, né? Que sejamos honestos com Deus, né? Que a gente não pise na bola, né? Que a gente não caia em tentação de fazer coisas erradas, de sair do caminho da retidão. Não, que a gente mantenha a aliança com Deus todos os dias. É fácil, José? Não, não é fácil, mas não é impossível, né? Que a gente consiga, que a gente faça, que a gente ponha em prática, né, tudo que agrade a Deus, né, tudo, e que a gente faça, né, que nos façamos merecedores desse amor leal de Deus e dessa fidelidade duradoura de Deus, que sejamos merecedores, que nos façamos merecedores do amor e da fidelidade de Deus para sempre, em nome de Jesus. É isso, queridos, muito obrigado, fiquem com Deus. Uma ótima quinta-feira, que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança e muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as coisas que agradam a Deus, levando uma vida que nos aproxime cada vez mais de Deus e usufruindo desse amor de Deus, dessa fidelidade de Deus, desse cuidado de Deus, né, desse amor de Deus incondicional, que nos façamos merecedores de todas as bênçãos de Deus, em nome de Jesus. Desculpa, queridos, passou um pouco hoje, eu me empolguei, me desculpa. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tchau, queridos, até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau.